Gostaria que vocês lessem comigo esse texto em voz alta. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nós temos enfatizado aqui, a partir desse local, que nós temos a Igreja de Cristo, ela tem dois objetivos centrais que estão abaixo de um, que é glorificar a Deus. A igreja, ela tem como primeiro objetivo evangelizar, proclamar o evangelho para pessoas que não creem. Evangelizar é anunciar o que Cristo fez para ímpios. Ímpios são todos aqueles que não creem. Ímpios éramos eu e você, se você crê hoje, a partir do momento que Deus nos revelou pelo Espírito Santo Cristo crucificado. O objetivo é proclamação do evangelho para aqueles que não creem, até que o Espírito Santo venha revelar Cristo. Anunciar Cristo crucificado. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é ensinar aqueles a quem Deus revelou pelo Espírito Santo Cristo crucificado. É nos dirigir pela palavra, pelo Espírito, a vivermos da maneira como Cristo viveu, mas não a partir de nós mesmos, e sim de Cristo em nós, do Espírito que vive e que habita em nós. Não se evangeliza cristãos, nem se ensina ímpios. Um ímpio, ele não, ainda que tente, ele não tem capacidade para obedecer o que Deus diz, e ainda que consiga, não vale nada para Deus. Um cristão não tem capacidade nele mesmo, mas se ele tem o Cristo que habita nele, esse pode capacitá-lo. O cristão, ainda que não obedeça tudo, ele tem em Cristo, lá na cruz, perdão quando ele não obedece, graça quando ele erra. O ímpio não tem isso. Por isso a gente precisa anunciar Cristo para aqueles que ainda não ouvem. O objetivo hoje nosso é falar para aqueles que creem, é falar para aqueles que já têm convicção de sua morte e ressurreição com Cristo. Se você não tem, você precisa pedir para Deus: eu quero isso para mim, eu quero ter certeza do que é novo nascimento, que não é participar de uma religião, seja ela qual for, é crer no que Cristo fez de maneira total. A palavra de Deus vai dizer isso. Eu vou estar usando o projetor aqui com os textos, se você quiser acompanhar, por favor. Romanos capítulo 15, os versículos 4 a 5, vai dizer isso que eu estou falando para os cristãos. Romanos capítulo 15, os versículos 4 a 5. Diz lá que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, ou para o nosso ensino, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Ensino, tudo o que foi escrito no passado, e aí, palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito para o nosso ensino. Nosso quem? Nosso. Paulo está falando dele como alguém que crê em Cristo, dele cristão. Para mim, Paulo, e para todos vocês que já creem em Cristo, tudo que foi escrito para nós, para nos ensinar. Qual que é a base do ensino? Procedente das Escrituras. A única base, o único fundamento que nós temos é a palavra de Deus, são as Escrituras. E assim mantenhamos a nossa esperança.
O objetivo é a perseverança. A capacitação vem de Deus em Cristo Jesus. O texto que nós lemos no início define o tema da nossa reflexão. A minha sogra disse: Marcos, isso está meio pesado, por que você não usa o que diz a palavra sobre as palavras da nossa boca? Ela disse que a língua incendiada pelo inferno é muito pesada, e é mesmo, mas é o texto que nós lemos de início aqui. E é algo para ser tratado com a igreja e que começa comigo. Esse lugar aqui, o púlpito, é extremamente perigoso. O perigo ele corta dos dois lados. Para vocês que agora estão ouvindo e que às vezes idealizam aquele que fala, tem como uma referência. E para o pregador que, ao mesmo tempo que sabe que deve sim testemunhar, que deve viver para a glória de Deus, ele é sempre tentado a omitir os seus erros, passar a ideia do perfeito, daquele que não peca, daquele que não erra. O púlpito é perigoso para os que ouvem, porque estes tendem a tirar os olhos de Cristo e olhar para aquela referência que está lá à frente. Seja para 10, 15, 20, 100, 500 mil pessoas. Pessoa que está até num patamar mais elevado. E ai dele se ele errar. Para os que pregam, é perigoso porque a gente tende a esquecer que nós somos também pecadores salvos pela mesma graça. E que não há diferença entre aquele que está à frente e entre aqueles que estão ouvindo. E para que eu não esqueça, o tema da reflexão não é nenhuma indireta, não é nenhuma acusação, não é lavagem de roupa suja, não é hipocrisia, nem falsa humildade, é uma confissão pública de pecado. É óbvio que esse não é o único, mas esse é um dos meus pecados. Eu creio que em Cristo há vitória sobre qualquer pecado. Em Cristo. Para assassinos, para adúlteros, para pedófilos, mentirosos, para maledicentes. Desde que haja arrependimento genuíno, arrependimento esse produzido pelo Espírito Santo. Para a glória do Senhor, eu creio que Ele, desde que eu criei no Evangelho, para a glória dEle, Ele concedeu algumas vitórias. Mas há aquelas que eu não permiti. As vitórias são exclusivamente dEle. As derrotas e os pecados são exclusivamente meus. Ele não tem nada a ver com os meus pecados. Se a vitória não vem, não é porque Ele não possa, Ele pode e pôde tudo em Cristo na cruz. Mas é porque eu não quero. E nesse caso da maledicência, eu tenho errado muito. E essa semana fui exortado pelo irmão A.W. Pink, falando sobre isso, que diz assim: pessoalmente, preciso reconhecer com vergonha que esse mandamento de Deus não tem tido a influência restritiva que deveria ter sobre a minha língua incontrolável. E no restante deste artigo eu quero pregar para mim mesmo. No restante dessa reflexão eu estou pregando para mim mesmo.
A.W. Pink foi um homem de Deus, um pregador inglês que morreu em 1952. Essa questão é que, por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós temos uma pressão externa e a nossa carne, ela é fraca. Jesus disse que o espírito está totalmente pronto quando nós nascemos de novo, mas a nossa carne é fraca. E Ele quer, pelo espírito, dominar a nossa carne. Mas muitas vezes nós não permitimos. Nós vivemos numa luta, e Gálatas capítulo 5, versículo 17, vai falar disso. Essa luta é uma luta que todo cristão autêntico tem. E Paulo vai dizer assim que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne aqui, a palavra usa carne para vários significados, dentre ele carne, corpo físico, e uma delas, nesse caso, é a carne, a propensão para o pecado, que mesmo como cristãos nós ainda temos. Só que nós temos o Espírito, porque há uma propensão para o pecado e o Espírito, e aí com E maiúsculo, o Espírito Santo, que vivificou o nosso espírito e que quer prevalecer na nossa vida. Mas a luta está aí. Estão em conflito, em guerra um com o outro. E às vezes eu tento vencer o pecado, que eu sei que a luta, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, eu sei que eu tenho essa luta. Eu tento vencer por mim mesmo, e eu tentando vencer por mim mesmo, o Senhor não vai colocar a mão e não vai interferir. Ele vai deixar que eu caia. Agora, quando eu for para Ele, quando eu vou para Ele, a capacidade dEle pode dar vitória. Como é que a gente vence? Como é possível vencer? Não existe outra possibilidade, senão que Paulo vai dizer no versículo 18: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão mais debaixo de apresentar o que você faz ou deixa de fazer para Deus para ganhar algo em troca. Não, você está debaixo do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo é aquele que guia aquele que nasceu de novo. Por isso que não dá para falar, não fale mal do seu irmão, não cometa o pecado da maledicência para alguém que não nasceu de novo ainda, porque ele não tem o Espírito Santo nele que o capacita a ter vitória sobre isso. Mas se eu e você cremos, essa vitória é possível, não por nós, mas pelo Espírito. Por que ela não acontece? Porque a gente não está andando no Espírito. O Espírito Santo traz a nossa consciência, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e quando eu peco, o Espírito Santo vem com uma voz amorosa, vem me corrigir. Marco, essa não é a minha vontade para você. E eu sou levado ao arrependimento. A palavra dele está sempre nos exortando, o Espírito Santo está sempre nos dirigindo, nos guiando. Marco, não faça isso. E quando você não ouve, você desobedece e peca. Como é que se anda no Espírito? Nós temos enfatizado, e é algo que eu quero para a minha vida aprender, que andar no Espírito é andar naquilo que nós às vezes definimos como disciplinas espirituais. Eu gostei muito de uma expressão que o irmão Augusto Nicodemos usa: os meios da graça, que estão disponíveis para nós, contato com a palavra dele, leitura da palavra, tempo a sós com ele, ouvindo ele fala pela palavra, falando com ele na oração quando nós conversamos com ele, clamando a ele a capacitação para que ele venha viver e
cuidar e dirigir cada passo da nossa vida. Tempo com Ele. Se eu não tenho tempo com Ele, eu sou derrotado, eu peco. E é proporcional, quanto mais tempo com Ele, mais Ele dá vitória. Não existe, andar no Espírito só é possível assim. Não existe outra forma. Eu conversava com uma irmã, e ela tem uma esperança de que um dia o Espírito Santo se manifestaria totalmente e daria a ela vitória sobre todos os pecados. Não, Deus não age assim. O Espírito Santo já veio para aqueles que creem. Mas agora nós somos chamados a cultivar um relacionamento com Ele, quanto mais dele. Que Ele cresça e que nós diminuamos é isso. Quanto mais dele, mais da palavra dele, mais cheios dele, mais dele em nós, menos o nosso pecado. Como é que eu sei que naquela determinada situação eu estou obedecendo a direção do Espírito? Como é que eu sei se nesse caso eu estou obedecendo? Paulo vai mostrar alguns exemplos. E como a gente está tratando de maledicência, eu queria que nós nos atêssemos a esse ponto. Gálatas no capítulo 5, aí nos versículos 19 a 21, um pouquinho à frente. Paulo vai descrever o que a nossa carne, a propensão ao pecado é perita em fazer. O que nós mais sabemos fazer. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, e aqui entra esse ponto que nós estamos tratando: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que aqueles que, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus. O praticar é viver na prática sem haver arrependimento. Quem vive na prática do pecado nunca nasceu de novo. Mas aqueles que nasceram de novo podem vir a cometer esses pecados. Acontece que tudo isso é produzido pela carne. E especialmente esses, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, estão intimamente ligados à nossa língua, à maledicência. Se não há arrependimento, se quando nós somos confrontados pela palavra de Deus que diz: Marco, você está fazendo isso, e se não houver arrependimento, eu tenho que questionar se há autenticidade naquilo que eu professo sendo Cristo Salvador e Senhor da minha vida. Mas se há genuíno novo nascimento, eu não consigo negar isso. É impossível negar isso. Porque o Espírito Santo vai tratando, quebrando, até dizer, como nós vimos na semana passada, Davi chega: Senhor, tem misericórdia de mim. É como o publicano, diferente do fariseu, que tinha muito para dizer. O publicano batia no peito: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Se nós cremos, é possível a vitória. Ainda aí à frente, os versículos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito, Paulo está contrapondo o que nós fazemos a partir de nós mesmos sem Cristo, e o que é possível se nós andarmos em Espírito, Ele fazer em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus, os que nasceram de novo, que receberam a Cristo, crucificaram a carne, essa propensão, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, se cremos, devemos andar também pelo Espírito. Se há o arrependimento, ao desejo de deixar, ao desejo de não querer fazer mais, ao desejo de não pecar e entristecer o Espírito Santo, para aqueles que creem. Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 6, como é que eu e você, se nós cremos, quando nós pecamos, como é que é a nossa reação?
faz parte, está na graça, é assim mesmo. Romanos capítulo 6, versículos 20 a 21. Ele está dizendo para nós, olha, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Antes de Cristo, antes de terem sido justificados e vocês viviam na prática do pecado, não tinha nada. Agora, quando tem Cristo, se há uma vida nova em Cristo, qual que é a nossa reação? Vergonha. Vergonha pelos meus pecados. Eu creio em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, o que nós vamos fazer quando nós somos confrontados com o pecado? Vamos negar a realidade? Quando eu ouço a palavra mostrar o meu pecado, o que eu faço? O que eu devo fazer? Quando a palavra de Deus confronta você, se você crê, o que você vai fazer? Você vai tentar se justificar? Nós devemos clamar pelo amor, pelo perdão, que já foi dado. O perdão dos nossos pecados, quando nós cremos, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos perdoados de todos os nossos pecados antes de termos crido. Nós somos perdoados de todos os pecados que porventura nós venhamos a cometer. Já fomos totalmente perdoados em Cristo lá na cruz. Eu tenho que lembrar desse perdão. E eu quero então clamar: Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim. Eu creio que lá na cruz o Senhor me deu vitória total sobre o pecado. Manifesta essa vitória, nesse caso, por misericórdia em mim. Isso é levar o morrer de Cristo. Levando sempre por todo lugar, morrer dele, para que a vida dele se manifeste. A gente está falando de maledicência. Maledicência é uma obra da carne, que é a expressão externa de ódio, de discórdia, de ciúme, de ira, de egoísmo, dissensão, facção ou inveja. A língua fala do que o coração está cheio. Maledicência é isso. E Senhor, tem misericórdia. Não é tão grave assim, afinal todo mundo faz. 1 Coríntios 6, 10. Paulo não faz essa distinção. 1 Coríntios 6, 10. Olha onde está a maledicência nessa relação. Aqui não é uma hierárquica, nem de ordem de grau de seriedade diante de Deus, não. Ele está listando alguns pecados. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Maledicência é pecado que deve ser levado para a cruz, que deve ser confessado, e que nós devemos clamar ao Senhor: tem misericórdia, me livra, me liberta disso. E não descansar enquanto Ele não conceda a vitória, em clamar pela vitória, para a glória dEle. O que é maledicência? Hábito de difamar os outros pelas costas, algo tão comum que é quase considerado normal. É contar aos outros os defeitos dos irmãos ou as falhas das irmãs, ou levar adiante notícias negativas que ficamos sabendo. A maledicência reflete ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. A maledicência exala o fedor do nosso ego, a nossa justiça própria. Características do velho homem que deveriam estar cravadas na cruz.
ela surge sim de diferenças. Diferença de pensamento, diferença de personalidade, diferenças teológicas, diferenças de compreensão. Diferenças causam atrito. Não tem nada de errado em nós termos diferenças. Nós podemos conviver com diferenças. Em respeito, em graça e em amor. A gente pode conviver. O problema não está nas diferenças. O problema está em como eu lido com essa diferença em relação ao meu irmão. As diferenças, em muitos casos, são necessárias, inclusive. Elas definem e separam entre verdade e mentira. Eu posso e devo discordar de um irmão quando eu não creio na mesma forma, eu não tenho que fingir algo. Eu posso discordar, não tem problema nisso. Se possível, eu devo procurá-lo para tratar com isso. Tratar com a verdade, pelo que deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Eu posso até apresentar as diferenças. Olha, aquele irmão, ele pensa assim, eu penso assado. Mas ele é meu irmão. Agora, nada, absolutamente nada, justifica a maledicência. Se eu e você falamos mal de alguém, nós podemos ter essa certeza, nós pecamos contra o nosso Deus. E se pecamos, somos chamados ao arrependimento. A dobrar os nossos joelhos, se ofendi um irmão, a falar com ele, me perdoa, meu irmão. E diante de Deus, Senhor, me perdoa. Como é que deveria ser? Como é que deveria ser a nossa postura? Em Cristo. Como é que ele agiu? Maledicência surge de atritos e de diferenças. Porque eu não concordo, eu falo mal. Porque não me massagear, eu falo mal. Porque agiram injustamente comigo, eu falo mal. Porque eu acho que agiram injustamente comigo, eu falo mal. Como é que Jesus, aquele que habita nos que creem, agiu? Isaías 53, versículo 7. Isaías está anunciando o Cristo que viria aqui, 700 anos antes. Ele é o Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Jesus foi injustamente criticado, injustamente acusado, injustamente julgado, injustamente condenado. Não falou nada. E essa figura do cordeiro diante do matadouro marca. O texto que a gente leu no início, ele se resume em Tiago capítulo 4. A gente vai ver o que Deus falou a nós por meio de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 11. E é um resumo disso que a gente está tratando. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal daqueles pelos quais Cristo morreu também. Pelos quais Cristo deu a sua vida. Não fale mal deles.
Quando a gente ouve isso e a gente faz isso, vergonha. Senhor, tem misericórdia. Me perdoa, Senhor. Livra-me, Senhor, de falar mal do meu irmão. O nosso irmão A.W. Pink diz que aquilo que se proíbe aqui, não falar mal, é qualquer coisa, seja verdadeira ou falsa, que prejudique alguém. Mesmo que for verdade, não fale mal. Prejudicar é criar uma barreira em relação àquela pessoa. O Tiago que está escrevendo aqui é provavelmente o meio-irmão de Jesus, era líder da igreja em Jerusalém e provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. E ele traz tantos ensinos para a nossa vida. A ênfase dele é a prática da vida cristã. Várias vezes, se você for pegar, você vai ver ele falar: meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Para nós, ele está falando para nós. Um dos pontos ele diz: meus irmãos, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. E no versículo 2 do capítulo 3, ele vai falar um pouco dessa questão da língua. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O tropeçar aqui, que ele está usando, é um eufemismo para o pecado. E a questão do nosso falar, do que sai da nossa boca, é tão sério que aqueles que não erram são considerados perfeitos. A gente vê, para eu ver como eu estou longe disso. Nós precisamos de domínio do Espírito Santo, andar na presença dele, andar com ele, para que ele venha tirar tudo isso que não o agrada. Os versículos 3 e 4, aí, do capítulo 3 de Tiago, ele vai usar uma figura para mostrar como isso precisa ser colocado diante de Deus, para que ele trate conosco. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Os exemplos são práticos. O cavalo, para quem não sabe, né? Tem que colocar lá um freio para colocar que trava na boca dele para puxar para ele parar. E no navio, ainda que grande, o leme, mesmo grande, a proporção dele, muito pequena. Mas ele controla. E Paulo está falando, ou melhor, Tiago está falando, que a nossa língua reflete o quanto nós temos de domínio. Domínio próprio. Os versículos 5 a 6, e aí ele não vai poupar palavras para dizer, nós lemos esse texto, daí que nós tiramos o texto. Semelhante a essas figuras que ele traz, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Se não há arrependimento, é isso que acontece.
Se não há perdão, como o perdão que Deus nos dá, o que Ele faz com os nossos pecados quando Ele nos perdoa? O Deus onisciente, que sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, esquece de pecado quando eles são perdoados. E esse deve ser o nosso padrão. Nós não temos condição, mas o Cristo que nós professamos pode nos capacitar a isso. As figuras da língua ali, ele está dizendo, são todas negativas. Ela é pequena, ela é inexpressível, mas tem um mais aí, ela se vangloria. Por isso que maledicência é sempre eu me justificando, é sempre eu tentando apresentar, porque se eu estou falando mal de alguém, é porque eu tenho algo melhor que aquele alguém de quem eu falo mal. Mas Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Se você tem alguma coisa boa, Paulo vai dizer isso. Se você tem alguma vitória, por que você se gloria como se não tivesse recebido essa vitória do Senhor? Ela também não se contenta em falar bem só de si, se vangloria, mas ela também gosta de falar dos outros. E quanta tristeza e estrago nos outros. É um mundo de iniquidade, é cheia de justiça própria, é egolátrica, ela não tem compaixão, não tem misericórdia, ela não tem misericórdia que ela gostaria. Eu não exerço misericórdia para com os outros que eu gostaria que tivessem comigo, por isso eu falo mal. Versículos 7 a 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É sério ou não? O que nós estamos falando? Será que se encaixa aí? E se encaixa, quando nós ouvimos verdades como esta, qual que é a nossa postura? Há mais o quê? Eu e você podemos tentar no braço, campanha, propósito, promessa, fazer bastante promessa, não agora, a partir de agora, para lá na frente, no braço, cair. E para eu ver que a carne não pode nada. Por que é sério? E para nós terminarmos, o que ele fala? Versículos 9 a 12, capítulo 3 ainda. Olha o que a gente faz. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Nós cantamos louvores, glória ao Senhor. Mas com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança desse Senhor e Pai. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí Tiago está falando assim, meus irmãos, isso não pode ser assim. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós temos que clamar misericórdia aí diante dele, Senhor, me livra disso por misericórdia. Não pode ser assim, meus irmãos. Porque acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, isso é pecado. Meus irmãos,
se nós cremos, nós não podemos proceder assim. O que a gente tem que fazer? Misericórdia, Senhor, me perdoa, e por misericórdia, para a tua honra e glória, somente me livra. O que a gente aprende com isso, irmãos? Primeiro que nós falamos no início, Paulo e Tiago estão escrevendo para aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, porque tem Cristo neles, podem receber a vitória, receber, não conquistar. Agora, se você não nasceu de novo, você reconhece que isso é errado. Mas você pode tentar fazer, você não consegue. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo o que é? É quando a palavra diz que, por exemplo, eu sou um maledicente, ou, por exemplo, eu sou um mentiroso, e eu desobedeci a lei de Deus, eu não posso agradá-lo. Eu não tenho condição para isso, eu nasci em pecado, eu estou separado de Deus. Esse Deus, porque Ele me ama, mesmo eu sendo assim, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós assim. Deus envia Jesus para lá na cruz, e para em toda a sua vida nunca falar mal de ninguém, nunca cometer um único pecado. Ele cumpre toda a lei, toda a justiça que Deus exigia. E lá na cruz, Ele leva o meu e o seu pecado, e atribui e nos concede a sua justiça, de graça e por amor, a sua morte e ressurreição. Quando nós cremos isso, que vem pela revelação dele, se isso é verdade, aí Ele pode nos capacitar. Aí o Espírito Santo vai sempre nos dizer: Marco, você pecou. Senhor, tem misericórdia. Você já foi perdoado. Mas o que eu quero é mais que perdão, porque o perdão já foi dado. Eu quero habitar plenamente você, para que você não faça isso. Mas Senhor, e se eu errar? Se você errar, você tem perdão. Mas o que eu quero é mais do que perdão. Eu quero viver plenamente você, para te conceder vitória sobre o pecado. Amém. E se nós erramos? E quando nós erramos? Vá diante do Senhor, diante às vezes da pessoa, e diga: meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Importante, receba o perdão de Deus. Não carregue a culpa. O perdão já foi dado totalmente. Não carregue culpa. Não se acomode, mas não carregue culpa. Não se justifique. Não justifique o seu pecado. Porque a quem unicamente importa, que é Deus, Ele não aceita justificação humana. Foi por isso que Ele nos justificou em Cristo. Ore ao Senhor, fale com Ele, clame a vitória, até que ela venha. E quando ela vier, toda a honra e toda a glória somente a Ele. E encha-se do Espírito. Palavra, oração, tempo com Deus, comunhão com os irmãos que edifica. Encha-se do Espírito. E Ele vai conceder vitória, para a honra e para a glória dEle. Senhor, obrigado pelo Teu perdão. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, capacita-me, Senhor, a não falar mal dos meus irmãos. Me perdoa. Obrigado pelo Teu perdão. Senhor, me liberta para a Tua glória. Liberta a mim, os meus irmãos aqui que têm sofrido também com isso. Dá-nos consolo do Teu Espírito, saber que já fomos perdoados.
dá-nos a capacitação do Teu Espírito, para que, para a Tua honra e para a Tua glória somente, Senhor, nós vivamos nessa área específica que tratamos, de maneira santa, justa e piedosa, aguardando, Senhor, a bem-aventurada manifestação do nosso Senhor Jesus. Em nome dele. Amém.